Em entrevista à BBC News, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, afirmou que a descriminalização das drogas poderia ajudar a reduzir o número de presos no país. Silvio Almeida declarou, abre aspas, temos de tratar isso como uma questão de saúde, como uma questão que não se resolve por meio de encarceramento, com prisão e com punição. Primeiramente, eu passo comentário ao Dr. Marcelo Rocha Monteiro. Olha, eu li com muita atenção e confesso que com muito espanto a entrevista que esse senhor concedeu a um site de notícias, né? E eu fiquei realmente muito impressionado com o absoluto despreparo desse cidadão para exercer o cargo de ministro de Estado, né? São tantos equívocos, né? Eu poderia passar o programa inteiro aqui falando sobre eles, mas eu selecionei 3 pontos, se vocês me permitirem, que me parecem os mais espantosos. O primeiro, que está na chamada aí que você fez da matéria, né? Que é a proposta de desencarceramento, porque, segundo esse cidadão, repetindo um mantra da esquerda, tá? Um mantra repetido pelos especialistas, entre aspas, em segurança pública, o Brasil prenderia demais, né? O Brasil teria uma população carcerária de 830 e poucos mil detentos, né? O que não é verdade, porque o Brasil é o único país do mundo que inclui nas suas estatísticas de população carcerária pessoas que estão em casa, pessoas que estão circulando livremente pelas ruas, que são os presos em regime aberto, né? Os presos, entre aspas, que estão em prisão domiciliar, entre aspas, novamente, né? Que só são presos nas estatísticas, só constam como presos nas estatísticas do DPEM e do Infopem, do Departamento Penitenciário. E são mais de 100 mil, são quase 150 mil. Né? Ainda que o Brasil tivesse, e não tem, efetivamente 830 e poucos mil indivíduos presos de verdade, né? Preso de verdade é quem está em regime fechado, é quem está segregado da sociedade, é quem não tem a liberdade de se locomover pelas ruas da cidade. Ainda que isso fosse verdade, né? Não seria absolutamente nada demais. O nosso país tem uma das maiores populações do mundo. Nós somos, acho que, a 5ª maior população do mundo. E somos detentores dos maiores índices de criminalidade do mundo. Então, se nós realmente tivéssemos a terceira maior população carcerária do mundo, isso não significaria absolutamente nada de espantoso. Tá? O que realmente espanta no Brasil e que causa uma imensa preocupação no dia a dia da população, principalmente dos setores mais humildes, né, que não têm condição de morar em condomínios com segurança privada, nem andar em carros blindados, né, ou coisas desse tipo. O que realmente causa terror a essas pessoas no dia a dia do Brasil não é o elevado número de bandidos presos, é o elevado número de bandidos soltos. Então, o ministro, quando fala que o nosso problema é ter gente presa demais e que o presidente Lula já encomendou para ele um projeto de desencarceramento, um projeto para soltar bandidos, né? Ele mostra que ele vive numa bolha, que ele não entende absolutamente nada de criminalidade, não entende absolutamente nada de segurança pública, né? Ele vive na bolha desses especialistas que nunca atuaram num processo criminal, que nunca atuaram no inquérito policial, nunca atuaram num processo de execução de pena, não tem nenhuma experiência na repressão ao crime,
nunca participaram de uma operação policial, não sabem do que se trata, né? Não tem a mais vaga ideia. E aí ele vem e diz assim, vou até ler aqui o trecho. Né? A dinâmica do Estado brasileiro se desenvolveu a partir de uma falsa ideia de que a punição seria, de alguma forma, o elemento fundamental do combate à criminalidade. Então ele acha que a punição não é fundamental para combater a criminalidade. Em outras palavras, ele acha que a impunidade não contribui para a criminalidade. Ele está negando os últimos 40 anos, no mínimo, da história do Brasil, em que a impunidade fez com que a criminalidade explodisse. Nós tivemos momentos, nessas últimas décadas, em que muitos anos, em que o índice de apuração de homicídio ficou abaixo de 10%. De cada 100 homicídios no Brasil, o criminoso era identificado em menos de 10. Identificado, não necessariamente punido. Em mais de 90, a investigação seria arquivada em mais de 90% dos inquéritos de homicídio, sem que se conseguisse descobrir quem foi que matou. Eu vivi isso no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a região metropolitana do Rio. Eu trabalhei numa cidade em que, em determinado momento, o índice de apuração era de 1%. Eu pegava uma pilha de 100 inquéritos de homicídio, em 99, a polícia não conseguia chegar ao assassino. Não é que não conseguia prender, não conseguia nem identificar. Não se sabia quem era. E essa impunidade levou à explosão da criminalidade. Se nós pegarmos, por exemplo, o biênio 2015-2016, no estado do Rio de Janeiro, no estado inteiro, foram registrados por volta de 360 mil roubos, o crime que o leigo chama de assalto. Desses 360 mil registrados, né? Sem contar aquela pessoa que todo mundo conhece, uma que foi assaltada e nem vai à polícia registrar a ocorrência. Levaram o celular, levaram o relógio, levaram a carteira, ela não vai, nem se dá o trabalho da polícia. Desses 360 mil, o assaltante foi identificado e, consequentemente, processado em 6 mil. Dá 2%, dá menos, na verdade, dá 1, qualquer coisa por cento. E o ministro acha que essa impunidade não tem relação com a explosão de criminalidade, porque punir, segundo ele, não é fundamental. A punição não é fundamental no combate à criminalidade. Então é uma coisa, é aquilo que o meu amigo Roberto Mota diz, né? A solução para o problema da segurança pública no Brasil começa pelas ideias corretas. Esse cidadão é um poço de ideias erradas. Quem quiser saber como é que nós chegamos onde chegamos, nessa situação absurda, né? Já chegamos a ter 65 mil homicídios por ano em 2017, né? Chegamos graças a indivíduos como essa figura patética, né? Com essas ideias equivocadas de que punir não é importante, né? Estuprador tem que ser punido? Não, isso não é importante. O homicida tem que ser punido? Não é fundamental. O assaltante não é relevante. O que é relevante é desencarcerar, é pegar aqueles poucos que foram punidos e botar na rua. É isso que esse gênio nos propõe. Tem mais umas coisinhas aí que, se der tempo, eu posso comentar aí sobre mais 2 pontos sobre a entrevista dele, mas é um espanto, né? Esse sujeito é ministro de Estado. Obrigado, doutor Marcelo. Muito claro e muito esclarecedor tudo que o senhor nos passou. Eu quero aproveitar, passar um recadinho aqui ao pessoal, que a gente pede desculpa a todos pelo barulho que tá. Vocês devem estar vendo ecoando um barulho aí. Tem uma obra no prédio e não teve cooperação por parte do vizinho. O barulho ecoa nas paredes aqui, por ser um prédio, de todo o prédio, mesmo que o estúdio tenha isolamento de som. Então a gente pede desculpa a vocês. Vocês vão ouvir barulho de furadeira. De repente pode chover, dar um trovão, aí eu falo, é chuva, tá, gente? Passa comentário, Juliane Queiroz. Boa noite novamente. Bom, concordo em gênero, número e grau com o que o doutor, tudo com o que o doutor Marcelo falou. E eu gostaria de trazer um dado muito interessante. A ABAED,
A ABAD, eu inverti as vogais, a ABAD, Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, trouxe um relatório sobre drogas de 2022, em que usuários que agora, em outros lugares do planeta, né, que houve uma certa tendência a legalizar e a permitir o uso, esse número de usuários aumentou drasticamente, especialmente até no cultivo da principal substância, né? A porta de entrada de todas elas, que é a maconha. Então, é realmente uma questão muito grave. Por quê? Quando esse ministro ele fala que é necessário desencarcerar, significa dizer a mesma coisa que soltar criminosos, libertar criminosos. Bom, então, é como se essas pessoas que, claro, o sistema prisional não é capaz de regenerar, de reinseri-las de maneira satisfatória e proveitosa para a sociedade, não consegue trazer à luz da consciência essas pessoas, elas voltarão do mesmo modo para a sociedade. E ele também toca no assunto, né, esse ministro fala sobre descriminalizar as drogas. Bom, nós podemos observar vários pontos do Brasil, um grande índice de usuários de drogas. É interessante analisar que esse alto índice, ele manifesta uma situação que o brasileiro não sabe lidar muito bem, né? Nós vemos, por exemplo, muitas pessoas dirigindo sob o efeito do álcool, pessoas utilizando substâncias legais, medicamentos de maneira incorreta, se viciando, né, em opiáceos e substâncias do gênero. E essas coisas, elas são permitidas pela lei, não há um tipo de vigilância e isso leva a vários acidentes, não só automobilísticos, mas, por exemplo, dentro de grandes indústrias, né? Então, esses usuários, eles perceberem que não há mais uma certa vigilância sobre eles, esse uso será extremamente discriminado. Indiscriminado, né? Vai se usar a qualquer momento, a qualquer hora e basta observar, né? Nós vimos entrevistas de pessoas que estavam sob o efeito e essas pessoas, elas demonstram um grande decaimento de inteligência e de raciocínio. Imagine essas pessoas, então, que não conseguem discernir o certo do errado, tendo mais acesso e um acesso totalmente liberado a essas substâncias, né? São dois pontos gravíssimos. O desencarceramento desses criminosos usuários, distribuidores e cultivadores de substâncias ilícitas e também a descriminalização das substâncias ilegais. Eu também apanhei um pouco para falar essa palavra aí, descriminalização. Doutor Marcelo, eu queria passar para o senhor aí e pedir ao senhor se poderia comentar a respeito da teoria da janela quebrada. Posso sim, mas eu queria só fazer um complemento. Agora sim. Estamos ouvindo. A esse ponto importante que a Juliana trouxe aí, da descriminalização das drogas. E aí o ministro, evidentemente, ele está falando em descriminalizar o tráfico, né? Vamos ser claros, né? É o tráfico de drogas que ele vai, não é só o uso, né? Ele vai descriminalizar, ele se declara a favor da descriminalização do comércio de drogas, né? Porque ele diz que nós temos que tratar isso como uma questão de saúde, né? O que acontece aqui? São dois pontos, né? O primeiro que ele aborda na entrevista e o segundo que ele não aborda, o repórter também não abordou, não sei se o ministro se fez de desentendido, é o seguinte: no momento em que o tráfico de drogas deixar de ser crime, tá? No direito penal existe uma figura que é a retroatividade da lei mais benéfica. Se você está preso
por vender cocaína e amanhã vender cocaína deixa de ser crime, essa lei, que não existia quando você foi condenado por vender cocaína, ela vai retroagir para te beneficiar. Você vai ser solto. Tá? A sua condenação não vai mais persistir. Você vai ser beneficiado obrigatoriamente por uma lei nova que diz que aquilo que você fez não é mais crime. E se não é mais crime, você não tem que continuar cumprindo uma pena por algo que não é mais uma conduta criminosa. Então, no dia, se porventura esse dia chegar, espero que não, em que o tráfico de drogas seja descriminalizado, todos os traficantes que estão cumprindo pena por tráfico, né? Obviamente estão cumprindo pena exclusivamente por tráfico. Tem muito traficante cumprindo pena por homicídio e tal, aí é diferente. Mas todos aqueles que estão cumprindo pena por tráfico, e eu estou falando de 33% mais ou menos da população carcerária brasileira, tá? Eu estou falando de muitas dezenas de milhares de traficantes, serão soltos, irão para as ruas, tá? Onde, obviamente, vão se dedicar a obras de caridade, né, atividades beneficentes, porque são todas pessoas maravilhosas. Né? Quem é do Rio de Janeiro, então, sabe como esse pessoal é gente boa. Né? Então, esse é um dos efeitos que o ministro esqueceu de mencionar, né? Quando ele fala em legalização das drogas. E a outra questão que me causa novamente um espanto muito grande, porque esse cidadão, eu vou confessar para vocês que eu nunca tinha ouvido falar nesse cidadão, mas ele se apresenta como advogado. Tá? Ele diz, com todas as letras, né, quando ele é perguntado se é a favor da descriminalização, ele não só diz que é a favor, como ele diz, a pergunta do repórter é: há uma ação que tramita no Supremo, está parada há alguns anos, em que se discute a descriminalização das drogas. O governo, de alguma forma, pretende conversar com o Supremo Tribunal Federal para que essa ação seja julgada logo? E aí ele responde, aspas, eu particularmente sou favorável a que essa ação seja julgada e que essa questão seja resolvida no Brasil. Então ele é a favor que essa questão seja resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas se ele é bacharel em Direito, ele deve ter aprendido que na República Federativa do Brasil existem 3 poderes. Um deles faz as leis, e não é o Supremo. Até porque quem tem que fazer as leis é um poder composto por representantes do povo, pessoas eleitas diretamente pela população. Não é? Como diz o grande Scalia, né, que foi juiz da Suprema Corte Americana, eu não gostaria de morar num país em que as leis fossem feitas por 9 juízes vitalícios e que nunca foram eleitos. Né? Lá a Suprema Corte tem 9 juízes, aqui tem 11. Eu também não quero viver num país em que as leis que dizem o que eu posso e o que eu não posso fazer são feitas por pessoas que nunca se submeteram e nunca vão se submeter ao crivo do voto popular. Eu quero que as leis sejam aprovadas, ou não, por deputados e senadores que a cada 4 anos, ou 8 anos, no caso do Estado, tem que se submeter à população. A população vai dizer, você foi um bom deputado, aprovou uma ótima lei, vou votar em você de novo. Você foi um péssimo parlamentar, aprovou a legalização do tráfico de drogas, nunca mais eu voto em você na vida, por mim você vai para casa. Tá? Nós, eleitores, numa democracia, podemos fazer isso com os legisladores, com os deputados e senadores. Mas quando o legislador passa a ser um juiz vitalício da Suprema Corte, você faz o quê? Então ele esqueceu esse aspecto, ele esqueceu que absolutamente não é função do Supremo alterar a lei penal.
Não é função do Supremo criar crime, o Supremo já fez isso, o que é inconstitucional, no caso da homofobia. O Supremo não tem que mudar a lei. Quem tem que mudar a lei, se achar que tem que mudar, é o Congresso Nacional. E ele fala novamente sobre isso mais à frente, quando ele trata da questão do aborto, também dando a entender que ela tem que ser resolvida numa ação que tramita no Supremo. As hipóteses em que o aborto é proibido ou permitido estão no Código Penal. Se alguém acha que tem que haver uma mudança no Código Penal, essa mudança tem que ser feita por deputados e senadores, pelo Poder Legislativo. Eleitos pelo povo. O sujeito se candidata e diz, se eu for eleito, votem em mim, que se eu for eleito, eu vou ser a favor da legalização do aborto. O outro diz, votem em mim, que se eu for eleito, eu vou tentar impedir que seja legalizado o aborto. E aí você, eleitor, escolhe em qual dos dois você quer votar. A mesma coisa para o tráfico de drogas. O nome disso é democracia representativa. Parece que o ministro faltou a essa aula de direito constitucional na faculdade.